Péssima notícia aí para o Bolsonaro e para o Arthur Lira. O Procurador-Geral da República passou a ser criticado, inclusive por parte aí da imprensa, e na imprensa de esquerda, por toda a imprensa de esquerda, porque ele está demorando muito para fazer as denúncias contra o Bolsonaro. O caso das joias, o indiciamento do Bolsonaro e de vários outros aí foi feito no final de julho, aí passou agosto, passou setembro e nada. Saíram algumas notícias dizendo que ele ia esperar o período eleitoral. Foi bem criticado por isso, porque na hora que se prendia petista sem prova, aí não fazia problemas, não tinha problema se era período eleitoral, se não era. Aliás, de preferência, faziam em período eleitoral. Aí agora falou, não, eu não quero conturbar o período eleitoral, pô, eleição municipal, estamos falando de crimes do ex-presidente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ficou ruim. Aí ele foi via imprensa se defender, dizendo que, olha, eu não denunciei o Bolsonaro ainda, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, mas tem uma votação paralisada no STF sobre o foro privilegiado. Porque a regra de foro privilegiado diz que uma pessoa que tinha foro privilegiado, quando sai do mandato, não tem mais foro. Então, se alguém era presidente e cometeu crime, esse crime é julgado na primeira instância. O caso de golpe de Estado é diferente, que é um caso aí, como é crime de golpe de Estado, o julgamento é no STF. Mas o caso das joias, pô, se não tem ninguém com foro privilegiado envolvido, o caso é um caso para a primeira instância. Eu não posso fazer a denúncia. Não posso. A não ser que o Supremo Tribunal Federal termine um julgamento que já tem maioria, ou seja, já tem a maioria ali no STF, para dizer que, caso o crime tenha a ver com mandato, o foro privilegiado é mantido. Ou seja, ele vai ser investigado e julgado na instância onde ele tinha a pessoa tinha foro privilegiado. No caso, o Bolsonaro roubou joias que ele recebeu quando era presidente, recebeu as joias em propina porque ele era presidente, ele usou o ajudante de ordens da presidência, usou a estrutura da presidência, então tem a ver, ele é julgado no STF. Porém, a votação estava paralisada pelo ministro André Mendonça, ele pediu vistas, ele tinha 3 meses para devolver o processo e pautar, não o fez, o Barroso também dormiu no ponto e ficou por isso mesmo. E aí o Procurador-Geral da República falou, acabem a votação. O Barroso colocou para votar no plenário virtual. Ele colocou o prazo que ia da sexta-feira passada, à meia-noite, até hoje, quinta-feira, às 11h59 da noite. O que está apavorando o Bolsonaro é que, até o momento, segundo a imprensa, o Cássio Nunes não deu nenhum indício de que ele vai pedir vista, como fez o André Mendonça. Ele não pedindo vista, o julgamento acaba. O julgamento acaba, o resultado é homologado. Sendo homologado, já era. Acabou. Aí o Procurador-Geral da República, a desculpa que ele deu via imprensa, eu não sei se eu acredito muito nessa desculpinha não, mas pois bem, ele deu via imprensa dizendo, isso pode ser impugnado lá na frente, dizendo que, a regra diz que o Bolsonaro tinha que ser denunciado na primeira instância. O STF vai ter que decidir lá na frente, se demorar, aí vai ferrar a investigação toda aqui, por causa da instância indevida. Pô, peraí, né? Pois bem, mas vai ficar sem desculpa aí o Procurador-Geral da República. Ele também disse, o Procurador-Geral da República, que, caso essa votação não se encerre, ele espera a Polícia Federal indiciar o Bolsonaro no caso do golpe de Estado, e aí ele vai juntar as duas investigações em uma só, e aí o caso das joias, por estar relacionado ao golpe de Estado, ele será denunciado aí direto pelo Procurador-Geral da República, e aí não precisa esperar a votação, porque o golpe de Estado, todo mundo é julgado direto no STF. Porém, vai demorar, porque tem que esperar a polícia acabar a investigação, que ainda não acabou, e, para piorar, ainda ele vai ter que ligar uma coisa com a outra. Sendo que, se pegar só o caso das joias, já está bem mais fácil. Ele pode ligar o caso das joias lá na frente, se ele quiser, com a tentativa de golpe. Mas ele não pode ligar com a tentativa de golpe agora, antes da investigação da tentativa de golpe achar. Então veja só aí o imbróglio que ficou. Um imbróglio. Pois bem, a votação está acabando, o Bolsonaro está desesperado. Nos bastidores, os bolsonaristas estão tentando aí que o Cássio Nunes peça visto, né, peça vistas, porque aí ele pode atrasar isso por 3 meses. E aí o Bolsonaro ganha aí algumas semaninhas, porque a Polícia Federal vai acabar outra investigação, vai mandar, e aí algumas semanas o Bolsonaro ganha. E para quem está aí apavorado com medo de ser preso, 1 semana, 2, 3, 4, 5, vale, né? Qualquer segundinho a mais que ele consiga atrasar isso, vale. O Cássio Nunes não deu aí sinalização, porém,
Tem uma coisa, o Cássio Nunes tem muitos aliados que eles preferem ser julgados onde eles têm foro privilegiado. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Você acha que o Caiado, governador de Goiás, amigão lá do Gustavo Lima, o Caiado aí, Gustavo Lima, são amigos aí, o Cássio Nunes também, do pessoal aí que está sendo preso por essas coisas aí de aposta, eles usavam empresas de aposta para lavar dinheiro ilegal, tá? Você acha que o Caiado, se isso aí explodir no colo dele, ele vai preferir ser julgado no Tribunal de Justiça de Goiás, onde ele indicou todo mundo, onde o Procurador-Geral de Justiça foi indicado por ele, onde ele ficou 8 anos mexendo os pauzinhos e aparelhando tudo, ou ele vai preferir ser julgado numa primeira instância, que ele não sabe quem vai ser o juiz? Onde? Então, é óbvio que ele vai preferir ter um foro ali. Dou o exemplo próprio Flávio Bolsonaro, ele prefere ter o foro de segunda instância, no caso aí das rachadinhas. De primeira instância ele nem ia querer ter. Aí o que acontece, o caso aí, esse caso não interfere no do Flávio, porque o Flávio ele era deputado e virou senador. Não era que ele era deputado e depois não era mais. Mas tem aliados do Cássio Nunes que muito provavelmente querem a mudança, que a mudança seja feita. O problema é que o Bolsonaro não quer. E quem colocou o Cássio Nunes lá foi o Bolsonaro. Enquanto isso, eu estou falando aqui nos últimos dias do desespero do Arthur Lira com o caso aí das investigações das emendas de relator, ou seja, do orçamento secreto do Bolsolão. O Arthur Lira estava aí com uma verba bilionária para comprar voto de quem ele bem entendesse. O governo Lula era obrigado a pagar essas emendas, que são emendas impositivas, e o Arthur Lira estava pintando e bordando, atacando o governo Lula, e estava todo pimpão, todo bonzão, eu vou aqui fazer acontecer contra o Lula, porque eu consigo, porque eu tenho apoio de não sei quantos deputados, só que o apoio era apoio pago. Ele não tinha apoio porque ele sabia articular. A articulação dele era, vou te liberar tantos milhões. Aí tava fácil, né, sair liberando dinheiro que não é dele, né, dinheiro público, para qualquer um, liberar 20 milhões aqui, 100 milhões aqui, 200 aqui, aí conseguia, né. O problema é que não deu muito bom para ele, porque o Flávio Dino parou aí com a mamata e mandou aí 21 relatórios do Tribunal de Contas da União para os órgãos investigativos aí analisarem. Entre esses relatórios tem um relatório aí que é sobre emendas que o Arthur Lira enviou para a cidade do pai dele. O Arthur Lira enviou mais de 4 milhões de reais de emendas para a cidade do pai dele. Isso 2021 e 2022. O que acontece é o seguinte: a Controladoria Geral da União investigou e descobriu que as obras foram feitas, mas foram superfaturadas, todas elas. Também diz o seguinte: o Arthur Lira, no total, ele tinha 375 milhões de reais em emendas do Bolsolão. Foi o que ele enviou para Alagoas. E há indícios de superfaturamento em muitas das obras aí que foram com emendas do Arthur Lira. Enquanto isso, o Arthur Lira enriquecendo, ele comprou um dos bois mais caros do Brasil, fez lá agora uma fazenda gigantesca, tem um aras de cavalos, tá? Que tal o Arthur Lira? A notícia ruim para ele é a seguinte: essas investigações foram enviadas também pelo Flávio Dino para a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. O Arthur Lira não está conseguindo abertura para saber se essas investigações vão para cima dele ou não vão. Então, uma apreensão enorme. Lembremos, eu cito aqui um caso sempre, que foi revelado aí faz poucos meses, de uma emenda que o Arthur Lira mandou para a prefeitura do pai dele, uma emenda de 500 mil reais, para fazer um terminal lá na cidade do pai dele, Barra de São Miguel, para fazer um terminal marítimo. Nem o pai do Arthur Lira sabia sobre isso. Quer dizer, ele manda uma emenda para a prefeitura, o dinheiro some e nem o prefeito está sabendo. Tem coisa errada, né? Ele ia fazer o que com esse dinheiro? Fez o que com o dinheiro? O Arthur Lira disse que que o dinheiro foi liberado pela Caixa Econômica Federal e que a Caixa Econômica Federal estava analisando ali a proposta para fazer lá o tal do terminal e não mandou prova nenhuma disso para a imprensa, só ficou a palavra dele aí. O que se sabe é que a emenda foi paga para a prefeitura e o prefeito não sabe. Aí você fala, pô, tem coisa bem errada, o prefeito não está sabendo de uma obra aí de 500 mil, uma cidade pequena, 500 mil é dinheiro pra caramba. E aí ele não sabe, tá estranho. Essa investigação aí ainda não teve relatório da TCU nem da CGU sobre essa, mas vai ter. Porém, as outras investigações sobre obras da cidade do pai do Arthur Lira já foram. E aí
o que acontece? Ele está no momento que é o pior momento para ele, que é quando ele está extremamente frágil na disputa aí para a presidência da Câmara, o mandato dele está para acabar, cada dia que passa é um dia a menos que ele tem de poder. Cada dia que passa, o cacife político dele é um pouquinho menor. O candidato oficial dele, Hugo Mota, não está indo bem aí na campanha. Muita gente começou já a falar que tem algum tipo de rejeição a ele e tudo mais. Os dois outros escolhidos dele passaram a fazer campanha contra ele, dizendo que o objetivo deles nem é mais ser presidente da Câmara, e sim derrotar o Arthur Lira, para dar uma lição para ele. Ficou ruim. São dois candidatos de partidos muito grandes, que são a União Brasil e o PSD, com bancadas enormes, e partidos que têm ministros no governo Lula e partidos que fecham com o governo Lula em muitas questões. Então, os dois ali começaram a... Nos últimos dias, segundo a imprensa, eles começaram a armar uma aliança do PSD com a União Brasil que envolva também a campanha para o Senado, porque no Senado o PSD está para indicar o Otto Alencar. Quem assistiu a CPI da Covid vai lembrar dele, que ele dava porrada lá nos bolsonaristas sempre. O PSD resolveu, e ele, aliado do PT, resolveu indicá-lo para a disputa aí da presidência da Câmara. Se isso acontecer, tá quebrando ali o que toda a imprensa estava falando, que da Câmara do Senado, que o presidente do Senado seria o Davi Alcolumbre, que foi o presidente antes do Rodrigo Pacheco, e que, olha, era um péssimo presidente do Senado, assim como o Rodrigo Pacheco é outro péssimo presidente do Senado. Se chega o Otto Alencar, que é bem mais ligado ao Lula, olha, vai ter uma mudança bem forte em como o Senado Federal vai tratar os bolsonaristas que ficam pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, como o Senado Federal vai tratar o bolsonarismo e essa parte do centrão ligado ao Arthur Lira. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.